Pai do Senhor, povo de Deus. Vamos sentar, pessoal aí do fundo. Sentar não, vamos pro seu lugar e vamos ficar de pé. Vamos sentar não. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é grande, Ele merece. E que bom que você está aqui. Deus tem algo poderoso para nós essa noite. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 37. NA. Queridos, eu quero te convidar a você já começar esse culto declarando isso de maneira profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu quero que você absorva tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Amém? Amém. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala assim, ó, não me atrapalhe agora não. Fala assim, ó, não conversa comigo agora não. Fala, eu vou adorar o Rei dos Reis. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não, vou ter que ler de novo, pelo amor. Em todas estas coisas, porém, vírgula, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Olha para essa pessoa bonita de novo, fala assim, ó, eu não sei como você chegou, eu não sei como está a tua vida, mas nada pode te separar do amor de Deus. Você é importante e Ele te ama. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado que o Senhor nos ama, obrigado porque nada, absolutamente nada pode nos separar do teu amor, e o Senhor nos encontrou e nós estamos aqui. Então nós queremos te adorar, queremos entregar esse culto, render nosso coração, a nossa adoração ao Senhor. Receba, Pai, receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Então cante, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer, Senhor, fazer teu nome grande tu és, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e o véu que separava Já não separa mais. a luz que outrora Apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Rei dos Reis, e fazer teu teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Estamos nós aqui, Senhor, para render graças e adorar o teu santo nome, Pai. Tu és único, Pai, digno de receber toda adoração, Senhor, toda glória, todo louvor seja para ti, ó Pai. Não existe no mundo sequer alguém ou algo comparado a ti, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu reinas sobre todos os povos, tu reinas sobre toda a terra, Senhor. O Senhor reina sobre a minha vida, o Senhor reina sobre a minha casa, o Senhor reina sobre este lugar, sobre essas pessoas. O Senhor tem o domínio de tudo, Senhor. Tu és o único, Pai, e não há outra além de ti. Não há outra além de ti, Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não terá
tronos de outros reis, dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, Senhor, todo seu e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua. diminua eu, Senhor, cada vez mais, ó Pai. Que a tua presença apareça, Senhor. Que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa adoração. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, Senhor. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seja o centro, Senhor. Seja o centro, Pai, da nossa vida, Senhor. Que
o Senhor seja o centro da nossa adoração, Pai. Que não percamos o foco, Senhor. Que os nossos pés não desviem da direção, Senhor. Que nossos olhos não saiam do caminho, Deus. Que nossos olhos não percam o alvo que é Ti, Senhor. Ó Pai, eu rasgo meu coração nessa noite a Ti, Senhor. E declaro, Senhor, que sou totalmente dependente de Ti, Pai. Se não fosse a Tua presença, Senhor, eu nem aqui estaria mais. Quantos livramentos, ó Pai, o Senhor me concedeu. Quantas vezes, ó Pai, vi passar a morte pela minha frente, mas ainda assim o Senhor estava lá e tomou pela minha mão e disse: ei, ainda não é a hora. Eu sei os propósitos que tenho para Ti. É só pelas Tuas misericórdias, Senhor, que eu estou aqui, porque por merecer, Pai, eu não merecia. Mas o Senhor ainda assim olhou para mim com olhos de amor, com olhos de misericórdias, e me sustentou até aqui, Pai. E a Ti, ó Pai, eu quero declarar: eu sou totalmente Teu, Senhor. E nada vai me tirar do caminho, Senhor. Nada vai tirar meus olhos, ó Pai, do alvo. A Tua presença me satisfaz, Senhor. A Tua presença é tudo aquilo que eu preciso. E não existe outro meio. O Senhor é o dono de tudo, Pai. O Senhor é o dono de tudo. E somente a Ti, ó Deus, eu entrego a minha adoração, Pai. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado, eu louvo Teu nome, eu louvo Teu nome, louvo Teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra, toda honra ao Teu nome, Senhor. Honras ao Teu nome, o nome que é Maior que todo nome, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado,
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, ei! E não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada
Sei que no fim poderemos descansar, Senhor. Descansar em Ti, ó Pai. Esse é o maior privilégio, Pai. Poder saber, ó Pai, que no final de tudo existe um lugar para nós, Senhor. Existe um lugar na mesa reservado onde ninguém pode ocupar, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por se fazer presente, por tocar nossos corações, por permitir que possamos contemplar, Senhor, a Tua presença. Obrigado, Deus, por mais um dia, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos emprestou o fôlego de vida, Senhor, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Senhor, e Te adorar. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor prepare nossos corações, nossa mente, nossos olhos e ouvidos estejam atentos a Ti, Senhor. Que nosso foco não se desvie da Tua presença, Senhor. Que nossos olhos não se desviem do alvo, Senhor, que é Ti, Deus. Abra nossos corações e a nossa mente para que possamos receber e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar. Usa a vida do pastor, Pai, que o Senhor flua através da vida dele como um rio de águas vivas. E encha nossos corações com a Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Te louvo e Te agradeço. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. As crianças que não foram ainda, vão ter uma palavra poderosa com o pastor Lucas. Ó, glória! Abençoa as crianças, todos os professores. Aleluia, glória a Deus pelas nossas crianças, pelos professores, pelo ministério infantil, por tudo aquilo que Deus está fazendo nessa geração. Eu estava ali adorando e vendo essas meninas aqui na frente, chorando. Querido, quando a Bíblia fala que nosso coração tem que ser como de uma criança, eu fico encantado como às vezes com pequenas coisas uma criança se sente tão feliz, tão grato. Às vezes é um picolé. Eu lembro das minhas filhas que às vezes você dava uma coisinha para ela, ela falava: pai, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Que o nosso coração seja um coração grato, que o nosso coração possa reconhecer tudo aquilo que Deus está fazendo, porque a gente tem uma tendência a gente relevar, passar por cima e não
conseguir enxergar mais a grandeza, a beleza daquilo que Deus é nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui essa noite. Deus tem nos dado um direcionamento um pouco diferente. Você que é dessa casa sabe disso. Final do ano nós tivemos algo muito pontual de Deus, que para mim foi muito claro, sobre um tema, sobre um direcionamento para nós como igreja. E nós ministramos isso na ceia do Ano Novo, e eu quero pedir por favor para os meninos embasarem, que é o nosso versículo, Lucas 12:35, NVT. Na ceia de Ano Novo nós deixamos esse versículo em cada prato. Você que veio, você sabe disso. E nós vamos ler juntos. Eu vou contar até 3, nós vamos ler. 1, 2, 3. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas. E quando eu entendi esse direcionamento de Deus para nós, eu coloquei isso como um alvo, como uma palavra para essa casa. E normalmente eu não faço algo sequencial, você sabe disso. E a minha primeira intenção era o ministrar o primeiro domingo do ano sobre isso, estar vestidos, prontos para servir e com as suas lâmpadas acesas. Mas Deus, querido, foi queimando tanta coisa, foi trazendo tanta coisa no meu coração, que eu resolvi separar. E domingo passado, se você veio, você sabe que nós falamos sobre o estejam vestidos. O que significa isso? O que Deus quer para isso? Qual é o apontamento para nós? E é uma analogia que a Bíblia faz sobre as nossas vestes. E eu falei, a primeira veste de santidade. E falei um pouquinho que sem santidade, a Bíblia diz isso, que ninguém verá a Deus, que nós precisamos ter uma vida em santidade, e que santidade não é simplesmente o que eu deixo de fazer, mas é o que me faz eu deixar de fazer aquilo. Falei sobre isso, que não é aquilo, o quanto eu oro, o porquê eu oro, mas o que me faz eu orar, o que me faz eu viver dessa maneira, o que me faz eu deixar aquilo que antes eu fazia. É esse entendimento, essa revelação, é isso que vai ser a força para nós. Falei de vestes de autoridade, de posição, que nós somos especiais. Você é revestido com o sangue do Cordeiro. Quando você aceitou Jesus, você passou a ser casa de Deus, e isso te colocou diante do reino espiritual em uma posição diferente, com uma patente diferente. Então o reino espiritual, querido, você crendo ou não, a hora que olha para você, ele vê uma patente diferente sobre você, tem uma autoridade, tem uma vestimenta, tem algo sobre a sua vida. Obrigado pelo teu amém. E a terceira foi sobre aquilo que Deus tem, que nós não imaginamos. Aquilo que vestes, eu chamei de vestes do infinitamente mais, que são situações que às vezes nós passamos no nosso dia a dia e que nós nem percebemos, e que lá na frente nós vamos enxergar que era Deus conduzindo, fazendo, trabalhando, tratando para algo que Deus já tinha projetado e que hoje a gente ainda não imagina. Amém, queridos? Lembrem disso? Se você quer mais detalhe, você acesse o link do nosso culto passado, e lá vai estar toda a ministração, mas em um resumo de 1 minuto, eu falei sobre estejam vestidos, e hoje eu quero dar a sequência sobre o nosso versículo, e é prontos para servir. Diga comigo, prontos para servir. Baixe sua cabeça que eu quero orar. Pai, nós queremos te adorar por esse tempo de adoração, de louvor, pela tua casa, pela tua igreja, por cada coração que hoje veio cultuar o Senhor,
render toda a honra, louvor, glória ao Teu nome. Pai, mas eu oro para que essa palavra faça sentido, para que essa palavra, Pai, possa ser ministrado através do Teu Espírito a cada coração que veio, Pai. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua unção, da Tua sabedoria, da Tua revelação, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, lembra que eu estou falando de algo para o nosso 2025? Nós estamos no segundo domingo do ano, iniciando uma jornada, iniciando um tempo, um ciclo novo. E quando Deus ministrou isso, essa palavra, eu creio que é algo que Deus espera de mim e de você. É algo que Deus espera da igreja. Uma igreja que seja operante, que seja pronta para servir. Uma igreja que flua. Uma igreja que esteja disposta. Uma igreja que entenda tudo isso. Sabe, a palavra pronto, se você pegar no dicionário, é preparado para uma ação imediata. Às vezes a gente fala, não, pode contar comigo, pastor, o senhor pode contar comigo, ou igreja. E quando eu falo servir, querido, eu não estou falando só dentro do corpo, só em ministério, eu estou falando isso como uma essência do seu coração. Às vezes a gente entende a necessidade, a gente quer, mas é sempre amanhã, é sempre um dia, quem sabe, é legal, mas a palavra pronto é preparado para agora, é uma ação imediata. Quando Deus chegou e deu uma ordem para Moisés, para eles comerem da Páscoa, Ele falou o seguinte, Êxodo 12, capítulo, versículo, não sei, 15, não sei, mas falou assim, estejam de lombos cingidos, com sandália nos pés, cajado na mão, é Páscoa do Senhor. O que Deus estava falando? Vocês vão comer disso, isso representava o cordeiro, mas vocês já vão comer preparado, vocês já vão comer prontos para tudo aquilo que eu tenho para vocês. Eu vejo um tempo de urgência, um tempo que Deus está convocando os seus filhos, a igreja, para que possa fluir em todas as esferas, atmosferas, e nós entendermos que Deus nos chama para isso, é algo extremamente importante. A palavra pronto é isso, mas a palavra servir significa ser útil, no dicionário, auxiliar, ajudar. Mas queridos, eu quero dar mais definição daquilo que eu acho. Para mim é ter compaixão, é sentir a dor do outro, é se importar com o próximo, é amar o outro como a ti mesmo, é você se colocar disponível para você melhorar o ambiente que você está, é você perceber que você pode fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. Lembra de novo, eu não estou falando isso de um culto, não estou falando isso de alguns ministérios, eu estou falando isso do teu trabalho, eu estou falando isso da tua família, da sua casa, eu estou falando isso como uma essência do seu coração, de você conseguir enxergar aquilo que você pode ajudar a servir, ter esses olhos atentos. Amém? Queridos, e Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, um pouquinho antes dele ir embora, na última ceia, você conhece essa história. Ele pega uma bacia, deixa eu mudar. Antes de Jesus morrer, na verdade, tem duas bacias. Uma para lavar as mãos, outra para lavar os pés. Dois personagens, dois homens com autoridade, dois homens que têm posição, dois homens que têm governo, dois homens que podem fazer a diferença. Pilatos, você sabe, ele tinha toda a autoridade e poder, mas, glória a Deus, gente, essa luz precisa estar ligada mesmo, melhora muito a transmissão, parabéns para vocês aí. Na hora que ele tinha a caneta na mão, ele pegou aquela bacia e lavou as mãos. O que significa isso para nós? Vamos entender isso, para você entender onde eu quero chegar.
O lavar as mãos significa, eu estou tirando a culpa do meu coração. Agora, meninos, vocês precisam mexer nos moving que está batendo aqui, ó. Molda eles aqui, senão eles vão ficar batendo. Isso. Obrigado, querido. Então, o lavar as mãos eu preciso tirar a culpa. Eu estou tirando a culpa. Ó, é vocês que querem, ok? Então eu lavo minhas mãos. Ó, não precisa dessa decisão, então eu lavo as minhas mãos. Vamos lá para nós. O que é lavar as mãos? Eu enxergo que precisa fazer alguma coisa, mas tem tanta gente. O que é isso? Eu estou lavando as mãos, eu estou colocando para mim mesmo um argumento para eu não ter culpa de não ter participado. Eu estou fazendo algo para eu não me sentir depois com a consciência pesada por não ter ajudado. Agora não, tem uma outra bacia de alguém que tem toda a autoridade, que ele pega e ele vai lavar os pés. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu preciso lavar teus pés, você conhece toda a história. E Pedro fala: não, Senhor. E Jesus fala o seguinte: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro fala: Senhor, então lava tudo. O que eu quero te dizer com isso? Escute bem. Jesus, sendo o maior de todos, no última noite que ele poderia fazer o resumo, a essência, ele resolve servir. Ele fala: ó, eu que sou o Filho de Deus, o Senhor, desci do meu trono de glória, vim aqui, que teria todo o direito. Pedro, eu estou servindo, eu estou lavando o teu pé, então vai e faça você também. E por que eu estou lavando? Porque se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E é aqui que eu quero chegar. Querido, não tem nada que vai fazer você mais pertencente do que você servir. Não tem como você se sentir pertencente a um lugar se você não estiver envolvido, se você não estiver ajudando. Às vezes a pessoa vem e fica anos, querido, entra e sai, e parece que ela não é da casa. Sabe por quê? É porque você nunca se envolveu em servir e ajudar alguma coisa. Porque o dia que você começar a servir ou fazer qualquer coisa, você é bíblico, você vai se sentir pertencente, parte daquilo. Amém, queridos? Então Jesus foi nosso maior exemplo. E eu quero declarar que esse ano de 2025, você, nós vamos estar disponíveis, dispostos, felizes em servir o reino de Deus. Amém? Eu creio que é isso que Deus espera, querido. Uma igreja saudável é uma igreja que serve, que ajuda. Às vezes nós ficamos esperando. Entenda isso é do ser humano. Pastor, mas o senhor nunca me coloca em nada. Querido, eu não sei o que você gosta, eu não sei o que você tem habilidade. Isso, às vezes eu vejo como uma própria desculpa. Porque, querido, quem quer servir é algo da essência, é algo da natureza. Eu te contar um exemplo. Eu estava, testemunho meu, eu fui retrasado, se eu não me engano, eu fui para o Renovo, na Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte. E eu fui, queridos, como mais um, ninguém me conhecia. No meio de 120 alunos, fazendo o Renovo, com um monte de pastores lá. Eu estava lá, sentei na cadeira, lá não tem pastor, apóstolo, não tem nada. Lá é o Murilo, o outro é João, o outro é o Pedro, e glória a Deus por isso. Amo essas coisas. E acabou o Renovo, coincidiu de ser aniversário da pastora Zenete. E eles convidaram todos nós para ir para um outro ambiente, e tinha um bolão que ia fazer uma surpresa para ela. E queria dizer, aquele monte de gente começou, 2, 3 voluntários lá, a servir o bolo, ajudar. Querido, aquilo foi me dando agonia, que eu fui lá e levantei, e falei assim, e eu estava como aluno, né, querido? Falei, tem algum problema eu ajudar a servir? Ele falou, não tem problema não, tem muita gente. E eu peguei, querido, e fui servir todo mundo, ajudei todo mundo, nós servimos, e depois, a hora que acabou de servir todo mundo, eu peguei meu pedaço, fui comer o bolo, feliz da vida, sobrou para mim, glória a Deus. Mas por que eu quero te falar? A hora que eu estava comendo, chegou um ser, que eu não sei se é pastor, eu não sei no nome, eu não sei nada, e ele chegou para mim, e começou a liberar um monte de coisas na minha vida. E começou a orar comigo, e falar, e declarar,
E eu falei, meu Deus do céu, que forte, amém, eu recebo. E a hora que ele acabou, ele falou assim, ó, Deus só mandou eu vir aqui, porque Ele te viu você servindo. Nunca perca esse coração. Então, queridos, o que eu quero dizer? A gente não faz para ser achado, mas toda vez que a gente faz, Deus nos acha. Porque é princípio, é prazer, é isso que Ele quer da sua igreja. Amém? Você quer ver outra coisa que também eu percebo muito nessa caminhada? É às vezes a gente não se sentir na altura de poder ajudar ou servir. Isso é, quem sou eu? Isso é para o fulano que estudou, que tem teologia. Isso é para o fulano que tem isso. Eu sou pobre, eu sou rico, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou preto. Querido, servir não tem posição. Repita comigo, servir não tem posição. Servir é para todos, querido. Todos nós temos essa essência dentro de nós. Isso é algo que tem que estar no nosso coração. E eu quero dar alguns exemplos da Bíblia. E aqui eu quero caminhar com você. E o primeiro que eu quero falar com você é sobre Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Queridos, Naamã era um cara que não era cristão. Naamã era um cara de um outro país, ele não era judeu. Diz a Bíblia que ele era governador do rei da Síria, ele era comandante da tropa. Naamã ele tinha uma posição importante, Naamã ele tinha prestígio. Naamã era um cara que era respeitado, Naamã era um cara que ele tinha patente, Naamã era um cara que aonde ele passava, o pessoal reverenciava, porque a posição que ele ocupava, tudo aquilo que ele fazia, era relevante para toda a Síria. Diz o texto que o Senhor, por meio dele, dava vitória. Presta atenção. O Senhor, por meio de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Queridos, por ele. Talvez você não tenha entendido isso, mas deixa eu te falar algo. Por causa de um homem, uma nação foi abençoada. Por causa de um homem, por causa da competência, por causa da qualidade, por causa às vezes do temor do Senhor, por causa do seu posicionamento, Deus falou que através dele, por causa dele, toda a Síria tinha vitória. Deixa eu te dar outro exemplo. José, um dia ele entrou na casa de Potifar. José, querido, era um menino, foi trabalhar como mordomo. Mas a Bíblia fala que quando José foi trabalhar na casa de Potifar, Deus abençoou Potifar e toda a sua casa. Por causa da vida de José, por causa da atitude dele, por ele servir naquele lugar, toda a casa de Potifar foi abençoada. Potifar não era bobo, Potifar era inteligente. A hora que ele viu, ele falou: meu Deus, o que foi depois que esse menino chegou? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha casa? O que eu quero te dizer, queridos, é que tem lugares que, se você entender a tua posição, o lugar vai ser abençoado por causa da sua vida, por causa do seu trabalho, por causa do seu posicionamento. O que eu estou querendo dizer é que às vezes uma empresa, um lugar pode ser abençoado por causa de você. Simplesmente é pela tua força, porque você é bonitão? Não, é porque Deus vê graça naqueles que rendem, naqueles que têm um coração de servo, naqueles que estão prontos. Agora, continuando o versículo lá, diz assim, ó, ponto e vírgula. Ele era comandante, ele era um importante, Deus dava vitória, ponto e vírgula, mas era leproso. Queridos, leproso é uma dificuldade. Leproso é um problema.
Leproso é uma desculpa, é um argumento muito plausível para ele não servir. Ele poderia chegar e falar assim: Senhor, eu sei, é importante esse cargo, mas eu tenho algumas limitações. Levanta outro, coloque outro, isso não é para mim. E eu vejo Naamã, um rapaz que mesmo tendo dificuldades, ele nunca deixou de servir. E porque ele nunca deixou, Deus era com ele. Mas na história, querido, tem um outro personagem que eu sou apaixonado. A minha pergunta é: quem que mudou a vida de Naamã? Foi Eliseu ou foi uma menina? A história conta, queridos, de uma menina, talvez adolescente, que nem o nome dela é citado. É uma menina que era hebreia, uma menina do povo de Deus, que é levada como escrava, e agora ela trabalha na casa de Naamã e da esposa de Naamã. Ela é funcionária da casa, ela é escrava deles. Como chama? Imagina o pai dessa menina. Você que é pai: minha filha vai nascer, oh glória, ela vai crescer, Deus, deixa eu ver, eu acho que ela vai ser médica, não, ela vai ser evangelista, vai ser profeta, não, vai ser advogada, não, ela vai ter um casamento abençoado, não, ela vai ter filhos. Que pai que sonha com, não, minha filha vai ser levada cativa, escrava e vai trabalhar na casa de alguém? Esse era o contexto, era essa verdade. Aquela menina, talvez ela tenha perdido tudo quanto é tipo de sonhos, daquilo que ela imaginava, mas ela não perdeu algo: a nobreza de servir aquele povo, querido, a nobreza de fazer a diferença, a nobreza dos princípios que ela carregava no peito, a nobreza de entender quem ela era, o Deus que ela servia, a fé que ela tinha. Então ela chega para aquela mulher e fala assim: ó, se ele conhecesse o Deus de Israel, os profetas que tem naquele lugar. E aí você conhece a história, mas o que eu quero dizer? Uma menina que não tinha posição. Naamã, um cara de posição, um cara de autoridade, um cara graduado, um cara formado, um cara intelectual, serviu mesmo com algumas limitações, não deu desculpa. Uma menina que não era nada, era escrava, que não tinha possibilidades nenhuma, transformou a vida. Presta atenção, o que me encanta, essa menina tinha muito prestígio, porque por causa da palavra dela, 2 nações pararam. Naamã foi conversar com o rei, falou: cara, eu preciso fazer um negócio, manda uma carta para o outro rei, por causa da frase de uma menina. Aí eu te pergunto, qual é o teu prestígio? Você é aquele que fala tanta coisa, que a hora que você vai falar uma verdade, ninguém fala, ixi, ninguém confia mais, ninguém acredita mais, o peso da tua palavra já não tem mais importância? Porque eu posso crer que uma menina daquela idade, para falar isso, querida, ela tinha muito respeito. Fala assim, ó, não é qualquer um, é ela que está falando. Se ela está falando, eu conheço ela, isso vai ser verdade, vale a pena a gente correr o risco, ir lá falar com o rei, pedir uma carta, porque ela está falando algo poderoso. Que a tua palavra seja de honra, que você seja respeitado naquilo que você fale, que a tua palavra seja sim, sim, não, não, que a hora que você fala, que as pessoas vejam verdade naquilo que está saindo da sua boca. Isso é o desejo de Deus, eu tenho convicção disso. 2 personagens, nós entendemos, vivemos isso, mas eu quero falar de outro agora. Segundo exemplo, sobre a vida de Moisés. Queridos, já pregamos quantas vezes sobre Moisés, você conhece a história, mas rapidamente. Moisés, ele nasceu num tempo terrível, um tempo de assassinato de criança. Moisés nasceu num momento que tinha uma ordem, toda criança vai morrer. Foi esse momento que Moisés nasceu.
E claro que nada disso é por acaso, sabe? O reino espiritual já move. Lá atrás já tinha colocado, Deus já tinha falado para Abraão: Abraão, teu povo vai ficar 400 anos no Egito, mas vai surgir um libertador, que vai tirar esse povo de lá. Então, queridos, isso tudo já estava desenhado 400 anos antes. O reino espiritual sabia, assim como o reino espiritual sabia também no nascimento de Jesus, que estava próximo o Messias, o rei dos judeus. Mesma coisa, manda matar todas as crianças quando Jesus estava lá. Mas isso é outra coisa, outra pregação. Mas é esse momento que Moisés nasce. E você conhece a história, a mãe dele faz um cestinho de junco, coloca no rio Nilo. E o primeiro milagre de Moisés é esse: é Deus salvar aquele menino com tantas mortes, num cestinho de junco lá no rio Nilo. Ele é achado, encontrado pela princesa, filha de Faraó. Ele cresce na cultura do Egito. Ele é alimentado com a comida do Egito. Ele veste a roupa do Egito. Ele é príncipe, filho da princesa. Todo o aprendizado, os trejeitos, o linguajar, o sotaque é de egípcio. O coração, o sangue é de hebreu, é de povo de Deus. A sua mãe que amamentou ele, Joquebede, você conhece a história. Para mim, eu tenho certeza absoluta que a hora que Joquebede está dando leitinho para ele, está lá, fala assim: filho, Deus fez um milagre, você vai ser criado como filha da princesa, mas a tua descendência é diferente, você tem um propósito, você tem princípios, você não é dessa terra, você caminha com o rei dos reis. Eu tenho certeza que ele sabia quem ele era, que ele não era aquele povo egípcio de verdade. Mas ele vive 40 anos. E um dia, ele resolve dar uma volta fora do palácio. Porque, queridos, entenda bem, ver os hebreus dentro do palácio servindo é uma coisa, porque os hebreus, eles estão de uniforme. Imagina os escravos dentro do palácio, estão todo arrumadinho, vestidinho, talvez de terninho, com a bandejinha na mão, uma toalhinha aqui. Quer, príncipe? Você deseja mais alguma coisa? Super simpático, bem tratado. Se não dá risada, manda embora, põe outro. Sim ou não? Claro. E é essa visão que ele tem dos hebreus. Mas a hora que ele vai dar uma volta lá fora, ele fica indignado. Ele vê o povo dele numa situação totalmente diferente. Ele vê o povo escravizado, ele vê o povo sendo judiado, e ele pega uma briga de um egípcio contra um judeu. E aí ele não aguenta, e ele precisa tomar uma decisão. Vamos lá. Faço o que é certo, faço aquilo que meu coração, meus princípios pedem para eu fazer, ou volto para o palácio e finjo que não vi nada, e finge que nada está acontecendo? Queridos, quantas vezes nós estamos diante de problemas dentro da nossa casa, quantas vezes nós estamos diante de problema do nosso lado, e a gente finge não está vendo. Pastor Lucas contou para mim esses dias, nós estamos falando, nem sei como que é a história, mas falou de um elefante na sala, né? Um elefante branco na sala. Tem essa historinha aí, que às vezes o elefante está lá, todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de perguntar o que é elefante. Então todo mundo passa do lado, finge que não vê, mas está um elefante branco na sala. E às vezes isso somos nós, porque é mais fácil a gente ser passivo. Mas Moisés, ele resolve tomar uma atitude e ele mata aquele egípcio. E ele faz errado também. Ele não tomou uma atitude assertiva, não fez algo correto, não fez algo que deveria se fazer. Ele perdeu a cabeça no momento, mas ele não aguentou aquele momento de ira, e ele mata o egípcio. Ele achou que ninguém fosse descobrir, que ninguém fosse ver, e passou um pouquinho, uma outra briga lá, o pessoal falou: você vai fazer com a gente igual você fez com o Egito, o cara que você matou lá? E aí ele falou: meu Deus, preciso fugir daqui, que agora vão me matar. Era essa a lei.
E agora eu quero ler esse texto com você. Êxodo 2, versículo 15, por favor. Informado desse caso, da morte que Moisés matou, procurou o faraó matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, que é o mesmo de Jetro, ok? Que é o sogro de Moisés, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que o deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Vamos lá, deixa eu tentar. Moisés é descoberto, faraó tenta matá-lo. Moisés então agora foge, 40 anos de idade, com traje de egípcio, com cara de príncipe, com voz de príncipe, com todas as regalias, e ele agora está indo para um lugar que a Bíblia chama de terra de Midian, um lugar que ele não sabe o que ele vai fazer, não sabe para onde ele vai, não sabe o que será do futuro, ele simplesmente precisa fugir, porque vão me matar. E agora ele chega diante de um poço, e esse poço tem 7 moças, e ele senta naquele poço, e eu penso que ali, querido, ele está de novo num lugar de sequidão, ele está junto às águas, e eu posso imaginar que ali ele começa a lembrar, falar: eu já fui salvo uma vez quando eu era pequeno, no rio Nilo, que Deus me salvou, agora eu estou aqui de novo, numa encrenca, o povo tentando me matar, não sei do meu futuro, e eu estou aqui diante desse poço. E sem saber o que iria acontecer, chegam 7 moças, e a hora que elas vão dar água para os animais do seu pai, Reuel ou Jetro, vêm os pastores e maltratam, oprimem, a Bíblia fala enxotam ela. E Moisés aqui, queridos, ele tem uma atitude que você viu ali no versículo 17, quando fala assim, ó: e vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu. Agora, escute bem, querido, eu posso deduzir que isso era algo que acontecia diariamente. Isso era uma humilhação, isso era uma vergonha, isso era um problema, isso era uma prisão que elas viviam sempre. Por quê? Olha o versículo 18. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vocês chegaram hoje tão cedo? Se o pai perguntou isso, significa que todo dia elas chegavam tarde. Significa que o pai achou, falou: hoje aconteceu alguma coisa diferente, porque todo dia que vocês vão pegar água, o horário que vocês chegam é outro. O que aconteceu que hoje vocês já estão aqui? Aquelas meninas todos os dias, elas passavam por essa opressão. A resposta, versículo 19: responderam elas: um egípcio. Como ela enxergava Moisés? Eu não sabia que era hebreu, porque ele tinha cara, ele cheirava, ele vestia, ele falava, exatamente 40 anos vivendo com aquilo lá, daquele jeito. Falou: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou. Vamos lá, gente, por favor. Eu e você. Não, eu também faria. Que isso, você não pode fazer isso, livrar ela dos pastores. Ok, pronto, meninas, está liberado, vai.
Não. Além de livrar, ele fala, não vai não, eu vou pegar. Eu vou tirar. Quantas cabeças? 1.500. Acho que ele, não, estou brincando, que ele não fala, né? Quantas cabeças. Mas ele que tirou a água. Foi ele que foi servir. Ele poderia ter parado no meio. Querido, ele poderia ter simplesmente só ajudado. Ele poderia fazer de conta que, não, isso não tem nem nada a ver comigo. O que eu estou fazendo aqui? Isso nem é meu povo. Não, ele poderia ser omisso. Mas ele resolveu servir aquelas moças. Ele resolveu livrar aquelas moças nessa água da opressão daqueles que estavam oprimindo. Era como se Deus estivesse falando assim: Moisés, eu te salvei no Nilo, você está livrando agora, diante desse poço, nessa água, essas 7 mulheres, mas você não sabe que isso eu estou te preparando, eu estou te forjando, porque lá na frente, através de você, eu vou tirar milhões de pessoas lá no Mar Vermelho também. Era Deus preparando o coração de Moisés, as atitudes de Moisés, formando aquilo que ele tinha. Vamos lá, por que eu estou te falando isso? Moisés interrompeu um ciclo, que talvez aquelas mulheres estavam passando, talvez anos, meses, eu não sei, a Bíblia não cita. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que 2025 será um ano que você vai quebrar ciclos de muitas pessoas que vão estar do seu lado. Pessoas que estão algemadas, pessoas que estão amarradas, pessoas que estão opressas. Você vai chegar no ambiente e vai falar: no poderoso nome de Jesus, que tem toda a autoridade, essa amarra, esse ciclo vai ser rompido, vai ser despedaçado. Você vai ser livre desse cativeiro, dessa opressão, em nome de Jesus. É aquilo que Deus nos chama, é aquilo que nós temos autoridade para fazer. Vamos lá. Consequência disso, querido, olha o versículo 20. O que o pai das moças pergunta? Onde está esse cara? Chama ele para comer pão. Aonde está esse moço? Ei, Moisés não fez nada para ser encontrado. Moisés não serviu ou não livrou aquelas mulheres para ele ter recompensa. Moisés não foi ali um herói, não fez força, tirou água porque ele sabia que teria alguma coisa. Não, ele fez porque era a sua essência. Ele fez porque aquilo era o certo a se fazer. Ele fez porque ele entendeu que ele precisava servir. Escute bem, todas as vezes que nós servimos, Deus nos acha. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó, todas as vezes que nós servimos, o Senhor nos acha, o Senhor nos abre portas, o Senhor nos direciona. Moisés era um cara que até então não sabia para onde ia. Esse Jetro chama ele. Moisés não só casa com a filha de Jetro, mas esse Jetro passa a ser um tutor, um pai, um homem que vai ensinar princípios, que vai mudar toda a conduta de Moisés. Por que Jetro achou Moisés? Porque ele tomou uma atitude simples, que aos olhos dele não representaria nada, mas que mudou toda a sua história. Presta atenção, querido, pequenos atos de serviços, um coração rendido. Às vezes a gente acha que não é nada, às vezes a gente acha que é insignificante, às vezes a gente acha que não vai mudar nada, mas Deus está olhando, e às vezes por causa de uma atitude, toda a sua história pode ser alterada, mudada, porque é Deus que abre as portas. Agora, quando eu faço para querer ser visto, querido, quando eu faço para ser reconhecido, quando eu faço porque eu quero aplausos, aí você vai ralar de trabalhar, vai sentir o peso, o fardo, porque você não entendeu a essência, o propósito do que é o servir. Escute bem,
Servir não é uma plataforma para você ser reconhecido. Ficou bom isso aqui? Repete comigo. Diga assim: servir não é uma plataforma para reconhecimento. Ponto final, queridos. Servir tem que ser algo da essência. Servir é algo que nós fazemos para que ninguém veja. A Bíblia fala: se você quer fazer alguma coisa que a tua mão direita, a mão esquerda não fique sabendo. É esse o princípio do nosso coração. E Deus conhece. Não adianta você falar para mim, ou falar para o teu líder, ou falar para o encarregado. Não adianta. Deus conhece o nosso coração. E quando Ele vê essa verdade, eu falo isso para o nosso time. Eu falo, todo mundo gosta de ministrar, às vezes quando tem um culto lotado. Todo mundo gosta de cantar, tocar, servir. Quando tem um culto conferência. Agora, quando tem um culto de pouquinha gente, culto das mulheres à tarde, um culto às vezes de quinta, é muito mais difícil servir, porque essa é a essência do nosso coração. Mas nós estamos servindo ao nosso Senhor. Amém? Amém? Gente, tem coisa, tem habilidade, tem acessos, tem portas que você tem que eu não tenho. Tem lugares que você entra que eu não entro. Tem ferramentas que você consegue dominar que eu não consigo. Todos nós somos úteis, necessários, importantes no reino de Deus. A palavra que Deus nos deu é que em 2025 a gente tem um coração pronto para servir. E que isso não seja só algo, querido, na igreja, mas que seja algo do teu dia a dia, do teu levantar até você dormir, que a tua atenção em ajudar o próximo seja sempre o que eu posso fazer, como eu posso servir, o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente. Outro exemplo, Obed-edom, 2 Samuel 6, versículo 10. Terceiro, eu tenho só 18, querido. Queridos, eu gosto muito também desse cara, porque, vamos lá, 2 Samuel 6, versículo 10, diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém? Vamos lá. Davi agora é rei. A arca da aliança era aquilo que era mais sagrado, representava a presença de Deus. Já fazia 20 anos que essa presença de Deus estava fora, estava longe, não estava mais com o povo de Deus. Estava na casa de Abinadab. Saul não se importou muito com isso. Agora Davi toma o governo. A primeira coisa que ele faz é: eu preciso trazer a presença de Deus, a arca, para a nossa cidade. Então Davi vai, chama o pessoal, e eles colocam num carro de boi e começam a trazer essa arca. Mas tinha todo um processo, uma maneira que Deus havia instruído para carregar a presença. E aí vem um cidadão chamado Uzá, que a hora que o boi tropeça, a arca começa a cair. Ele, na maior das boas intenções, vai segurar a arca para ela não cair. E a hora que ele põe a mão, ele morre na hora. Isso eu aprendo tanto, queridos. Escute bem. Isso eu aprendo tanto, porque eu tenho convicção que Uzá tinha a melhor das boas intenções. E a gente tem muita mania de fazer isso. Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que meu desejo sempre foi. Mas presta atenção. Deus conhece teu coração, mas Ele não pode ir contra os princípios. Tem princípios que não podem ser quebrados, mesmo Deus conhecendo teu coração. Não adianta a gente ter boa intenção apenas. Nós temos que ter boa intenção e fazer de acordo com o princípio que é nos ensinado. Porque senão só boa intenção, a gente pode morrer igual Uzá. Davi ficou em choque. Davi ficou mal. A hora que ele ficou sabendo da notícia, a notícia se espalhou. Ele: para tudo, como assim? Uzá morreu, meu Deus do céu. Tinha todo, querido, uma herança, mas isso eu não vou falar, vou deixar para a pastora Lu. Deus já está remoendo isso nela.
tinha um princípio na vida de usar da família dele, tinha outros princípios para os levitas que deveriam carregar isso aí. Agora Davi, ele para tudo e fala assim: eu vou orar, vou precisar ver onde eu errei, o que nós vamos precisar fazer. Enquanto isso, deixa a arca na casa de Obed-edom. E aqui eu quero chegar. Imagina você com a tua casa. Vou bater aqui, vai. Obed, seguinte, nós queremos deixar a arca aqui, porque, sabe, estava vindo e aconteceu um incidente e um cara relou a mão e foi fulminado. E agora eu queria pôr na tua sala. Querido, vamos lá. Imagina a pressão do cara. Imagina ele pensar, falando: nossa, eu tenho filho, meu Deus do céu, meus meninos brincam de pique-esconde o dia inteiro na casa. Como que eu vou fazer isso? Queridos, ele tinha argumento, sabe? É muito mais fácil a gente não querer servir. É muito mais fácil a gente falar assim: procura outro. É muito mais fácil a gente abrir mão. Por quê? Porque nós acostumamos com a nossa comodidade, com a nossa rotina. Agora é um trem diferente na minha casa. A primeira palavra que vem à nossa boca é não. Chama o vizinho. Mas Obed-edom, querido, ele falou: sim, pode deixar. E diz o texto, e faz questão de dizer que Deus o abençoou e abençoou toda a sua casa. Presta atenção, toda vez que nós falamos sim, toda vez que nós servimos, toda vez que nós atraímos a presença de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, eu não consigo entender como Deus não abençoar você e a sua casa. E onde eu quero chegar, e vou chegar? No nosso GPS. Queridos, GPS nada mais é do que reunião nas casas. É um ponto de pregação nas nossas casas. Quantos GPS usar já relou a mão e morreu? Quantas lutas nós já tivemos? Quantos argumentos eu e você nós poderíamos dar para falar assim: não, minha casa não dá, eu não tenho cadeira, minha casa é simples, eu não tenho onde colocar, eu não quero esse compromisso, não, isso não é para mim. E entenda algo, querido, por favor, entenda no espírito com maturidade. Eu não estou fazendo isso para te forçar. Eu não estou fazendo isso para te forçar nada. Eu quero que você tenha muita liberdade, mas eu quero te passar um princípio daquilo que eu creio e daquilo que Deus está ministrando sobre nós. Amém? Mas eu entendo que desde a época de Atos 2, a maior ferramenta de consolidação, a maior ferramenta de pertencimento, de continuidade, de comunhão, são pequenos grupos nas casas. Não tem uma estratégia maior de evangelismo. Às vezes um amigo teu, ele não vem na igreja, porque ele tem um monte de barreira, mas na tua casa, ele vai. E na tua casa pode ser um ponto de falar de Jesus, e através da tua vida, a vida dele ser mudada, a casa dele ser transformada, e é mais uma família que vai para o reino do céu e que o diabo perdeu. Por quê? Porque você resolveu falar sim para aquilo que Jesus desde Atos 2 nos pediu. Isso é algo, queridos, que queima dentro do meu coração. Isso é algo que eu entendo como uma ferramenta dada por Deus, uma estratégia de Deus para a nossa igreja, para o nosso povo. Às vezes aqui na igreja você vem e volta, não conhece ninguém. A hora que você senta numa mesa, a hora que você janta junto, a hora que você partilha de uma bacia de pipoca, a hora que você conta das suas dificuldades, a hora que você fala: eu estou com um problema no trabalho, vocês conseguem orar por mim essa semana? Eu vou passar por algo difícil, o meu filho está doente, é possível vocês orarem por mim? E aquela roda começa a orar, e você começa a ver as vitórias. Querido, não tem como você não se sentir amado, pertencente, e aí você vai ajudar outra pessoa a falar: uau, eu vivi isso, eu preciso ajudar também outro. É algo que Deus espera de nós. Amém. Você está assustado?
Mas eu vou te assustar mais ainda hoje. Último. Fala assim, generosidade. Queridos, a marca do avivamento chama-se generosidade. Você quer enxergar uma igreja, uma família, alguém que está vivendo o avivamento, olha para a generosidade do coração dessa casa, dessa família. Não tem como, querido, nós vivermos tudo aquilo que Deus quer que a gente viva, se a gente não entender princípios. Se a gente não entender aquilo que o Senhor nos pede. Se você olhar ao longo da história, todo avivamento era de uma igreja unida e principalmente generosa. Se você pegar Atos 4, Atos 2, Atos 4, versículo 32, 34, se eu não me engano, fala que os discípulos, eles iam, pessoal, eles vendiam às vezes aquilo que eles tinham, colocavam aos pés dos apóstolos, para dividir entre eles, para que não houvesse necessidade. A única vez que Jesus falou de um concorrente que chamou de Senhor, foi com o dinheiro. Falou, vocês não podem servir a dois senhores, a mim e a Mamon, que eram as riquezas. Querida, a única parte que realmente toca, nos inflama, é sobre a generosidade. E eu quero te trazer alguns princípios e eu preciso falar isso, querido, preciso falar isso para o teu coração. Provérbios 11, versículo 24, por favor. Entenda algo, o servir também é com as nossas finanças. Eu vou repetir, o servir também é com as nossas finanças. Você serve com aquilo que você oferta, dizima, e não só aqui na igreja, querido, com tudo aquilo que você faz, ajudando outras pessoas, instituições e etc. Mas eu quero te mostrar isso na Bíblia e eu já vou caminhar. Aguenta um pouquinho antes de me crucificar, por favor. Provérbios 11, versículo 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu, graças a Deus, como eu nasci, querido, num lar cristão, eu nunca tive muita dificuldade de entender essa questão de um princípio. E eu vejo como que é difícil, e pessoas, queridos, que às vezes querem reter aquilo que não é para ser retido, e se torna pura perda. Às vezes a pessoa não consegue viver o princípio de Deus, ela acha que aquilo é besteira, ela não crê, ela não acredita. Ok, eu te respeito, querido. E aí ela continua vivendo e às vezes em pura perda, em gastos desnecessários, em situações que jamais ela imaginou que ela precisasse passar, mas ela não rompe, ela não vence, porque ela não entendeu um princípio. Eu fui lá no velho, deixa eu te falar algo do novo. Paulo escrevendo para uma igreja, 2 Coríntios 9, versículo 6. Queridos, é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Ele fala o seguinte, 2 Coríntios 9, 6: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Por isso que eu falo que é um entendimento. Porque não adianta você ser convencido ou ser persuadido e vir fazer algo com tristeza, com amargura, sem entendimento, sem alegria.
É melhor você não dar, querido. Mas entenda, olha, ele continua o texto, versículo 10. Olha o que ele fala. Entenda isso, porque isso é poderoso. Ora, aquele que dá semente, diga semente, ao que semeia, e pão, diga pão, para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Escuta isso. Olha aqui que Paulo está falando. Meu Deus, não tem nada para dar de exemplo aqui. Paulo está falando de duas coisas. Ele está falando o seguinte, vamos lá, acompanhe comigo. Que Deus dá a semente. Olha lá no versículo, a semente para o que semeia. E Deus dá e Deus dá Sabe qual que é o nosso problema, querido? Que a gente come a semente. Deus, ele dá a semente, é Deus que dá, e ele dá o pão, mas a gente olha, é tanto esforço, eu trabalhei tanto, que a gente tem dificuldade de entender que uma parte é semente, e semente não é para ser comida, semente é para ser semeado, e aquele que semeia, com alegria, nós acabamos de ler, aquele que semeia, vai colher, querido, a quantidade, queridos, isso é princípio. Agora entenda comigo, vamos lá. Vem cá, Elaine, por favor. Vem cá, Naira, por favor. Fica aqui, vai lá para frente. Eu dei para Naira semente, chega um pouquinho para lá. Semente. E dei pão. Eu dei para Elaine semente e dei pão. O que a Naira fez? Guardou para ela a semente e guardou para ela o pão. O que a Elaine fez? Semeou e comeu o pão. Deus Todo-Poderoso está aqui. Ele fala assim, como que Deus abençoa o reino? Como que Deus prospera o reino? Como que Deus faz com que as coisas aconteçam? Querido, é através de quem semeia. Então Deus olha para Elaine e fala, uau, ela não reteve a semente, eu tenho tudo isso agora para derramar. Para quem que eu vou derramar? Para quem que eu vou dar? Eu vou dar para quem semeia. E aí, eu dou para quem semeia, ela semeia outra porção e come outra porção. E aí Deus olha e fala assim, uau, ela não se empolgou com isso, então eu vou dar mais, e eu vou dar mais. E a hora que ela vê, querido, ela está vivendo uma vida, cumprindo os... Obrigado, queridos, uma salva de palmas para as duas, queridos. Escute, eu sei que isso é difícil, e eu não estou falando isso, você que é dessa casa, você que vem, talvez você nunca tenha ouvido a gente falar sobre dinheiro, sobre oferta. Todo dia não, todo culto, nós temos um momento de dízimo e oferta. Em nenhum dos momentos a gente tem, diferente de todas as igrejas, querido, a gente tem alguém que vem pedir, que vem... Eu até sou cobrado nisso. Falo, pastor, mas o senhor não vai dar uma palavra? É importante falar sobre dízimo, oferta, explicar. Queridos, mas eu tenho algumas coisas que eu oro para que o Espírito Santo faça, para que o Espírito Santo convença, para que o Espírito Santo mostre, porque a gente sabe de tanta coisa errada que tem por aí, de tantas coisas que não funcionam, mas eu não posso deixar de te passar um princípio. Eu não posso deixar, querido, que você entenda que às vezes a tua vida não rompe, porque Deus está te dando uma semente, e em vez de você semear, você está comendo também. E eu poderia fazer um culto inteiro só disso. E eu não estou falando, querido, sobre que, se você vai dar o dízimo, eu estou garantindo que você vai ficar rico. Querido, não tem nada a ver com isso.
isso não é um agiota, eu dou para Deus e Deus vai me dar tantos % a mais. Mas olha o que diz o texto. Cadê, meu Deus? Versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Queridos, eu tenho uma palavra. Fala, Deus, o Senhor vai suprir. Sabe, queridos, o que eu tenho? O coração assim tranquilo. Falar, Deus, o Senhor sabe que eu estou sendo fiel. E eu tenho uma palavra que o Senhor vai suprir. Então eu deito, querido, mesmo sem saber da minha vida o que vai acontecer. E Deus supre. Por quê? Porque é um princípio, está aqui. Dá uma olhada. E aumentará a vossa... O que Deus vai aumentar? A vossa sementeira. Por quê? Porque Ele sabe que quanto mais eu semeio, mais Ele vai poder investir em mim. Querido, quanto mais eu entendo isso, mais abençoado, mais Deus enxerga e mais Deus nos usa. Isso é um princípio que tem que estar dentro do nosso coração. Isso é um princípio de avivamento. Você tem que sondar o teu coração. A palavra é que nós sejamos prontos para servir. Como que você lida com isso? Eu quero que você se pergunte. E queridos, eu quero que você ore com Deus. Eu estou falando algo que eu aprendi. Eu já testemunhei diversas vezes aqui. O primeiro salário que eu tive, querido, eu estava feliz. Eu falei, uau, primeiro salário, eu vou ganhar. Deus falou assim, Murilo, você não vai dar 10%, você vai dar tudo. Eu brinco até hoje. Eu falei, sai Satanás, isso não é de Deus. Quantas coisas, e glória a Deus, porque essa igreja é uma igreja que, querido, tem sustentado a obra. Você não sabe de muitas coisas. Nós mandamos dinheiro para missões. Eu recebi o relatório de todas as IAMIRs. Nós somos a IAMIR que mais, presta atenção, que mais foi fiel, que não falhou nenhuma vez. Nosso tesoureiro está aqui. Tem mês que está no vermelho. Tem mês que a conta não fechou. Tem mês que às vezes nós precisamos tirar de algum lugar das nossas reservas. Mas nós não deixamos, não usamos a semente. Nós falamos, isso foi um princípio que nós colocamos. Se a gente crê que Deus vai suprir, que Deus vai levantar. Então investe, porque tem gente que precisa disso. Tem mais de 500 crianças, querido, na África, que come, que almoçam, que são alfabetizadas, às vezes com o teu dízimo, às vezes com a tua oferta. Tem crianças no Sudão que eu nunca vi, que não tinha pai, não tinha mãe, estava sem guerra, que nós adotamos, e nós mandamos para lá, e hoje eles têm direito de ir numa escola, de estar num lugar. Por quê? Porque essa igreja que banca eles. E eu não fico fazendo propaganda disso, porque não é para isso que nós fomos chamados para ficar fazendo propaganda daquilo que a gente faz. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Queridos, já entrei em testemunho, deixa eu contar. Sou dentista, vim trabalhar como dentista. E estou falando isso porque essa semana eu escutei uma palavra profética que eu recebi. Eu falei, Deus, como o Senhor é fiel. E eu nem lembrava. E o ano passado, nem sei mais se foi o ano passado, mas enfim, eu já estava nessa transição, orando, e eu falei, Deus, eu vou viver para o reino. O Senhor já tinha pedido, querido, mas pensa algo difícil, porque eu sempre dependi do meu trabalho, do meu esforço, daquilo que eu fiz a vida inteira, e graças a Deus, 27 anos trabalhando, entendeu? Então, eu tinha orgulho disso. Não dependo da igreja, não preciso da igreja. Graças a Deus eu tenho meu trabalho. E Paulo fazia isso, não acho errado, e acho benção. Mas era algo particular que eu já tinha recebido algumas palavras, e Deus já estava apontando, e eu falava, Deus, mas será? Deus, mas o Senhor sabe, eu gosto disso. Deus, mas é isso. E um dia eu acordei enfesado em Deus, aleluiado, e falei, Deus, tá bom, eu vou fazer. E na primeira coisa que me veio, eu falei, eu já dei esse testemunho aqui, eu vou vender tudo. E a hora eu estava feliz, que eu falei, pelo menos eu vou levantar um dinheiro. E Deus falou, não, você não vai vender, você vai semear. Eu falei, não, Deus, não, você vai. E queridos, enfim,
Eu estou indo embora, pastor Kesley. Fui levar ele para Cuiabá, ele passou 2 dias ministrando. Ele falou, pastor, eu posso? Eu acho que eu nunca falei isso, queridos, aqui. Eu posso liberar para o senhor aquilo que Deus falou comigo? Eu falei, pode, querido. Aí eu falei para ele, como eu estou dirigindo, eu posso gravar? Porque estou preocupado com a estrada aqui, vai que depois eu não lembro de alguma coisa. Ele falou, não, pode gravar. Queridos, eu peguei meu celular e coloquei na minha coxa. E a gente estava conversando, e ele começou a falar, falou assim, pastor, Deus mostrou muitas coisas sobre a igreja, sobre a vida de vocês, e o áudio tem 32 minutos, para vocês entenderem, mas o que importa, ele chegou e falou assim, ó, querido, ninguém sabia, vocês não sabiam, a liderança não sabia disso, ninguém sabia, e ele falou assim, ó, Deus viu, quando o Senhor abriu mão de algo que para o Senhor era muito importante, para viver só para a vontade dEle. E por que você fez isso? Deus está te enviando uma proposta, que é o próprio Deus te enviando, para você entender que Ele é que cuida de você, Ele é quem supre, Ele que está com você. E aí falou mais 30 minutos, muitas coisas, amém, querido, isso foi em maio, junho, nem lembro quando foi que ele veio, chegou o final do ano, realmente eu recebi uma proposta, nem lembrava, depois Deus faz a gente lembrar, uma proposta de alugar toda a clínica que eu tinha, todas as salas, e foi algo que para mim foi bênção, enfim, hoje está alugada, mas por que eu estou te falando isso? Porque eu não quero ministrar, falar algo que eu não acredito, e que eu não tenha experimentado dessa graça, desse amor e desse cuidado de Deus, e como eu quero que você seja abençoado, como eu quero que você rompa, como eu quero, pastor, o senhor tem conta, querido, por favor, se tem algo que às vezes a gente, sabe, eu sou o primeiro que levanta essa barreira, ou essa bandeira, é essa teoria da prosperidade, que se você vir der tanto, que Deus vai te fazer você ter tua casa, teu carro, e querido, não tem nada a ver. Moisés, ele serviu sem ser reconhecido, e toda vez que a gente serve sem esperança, ou sem esperar nada em troca, Deus nos acha e nos coloca onde Ele quer, amém? Fica de pé, por favor, que eu quero orar com você. Diga assim, a marca do avivamento é generosidade. Nem preciso fazer uma conclusão aqui, né, queridos, de tudo aquilo que... Vamos lá, rapidinho. Falei de Naamã, que tinha posição, que tinha prestígio, e que mesmo tendo dificuldade serviu. Eu falei de uma menina que era escrava, não tinha posição nenhuma, não tinha talento, não tinha nome, mas mesmo assim serviu e mudou uma história de uma nação. Eu falei depois do quem? Falei de Moisés. Moisés serviu aquelas mulheres, porque ele serviu, aquelas mulheres foram livres daquele ciclo, livres daquela algema, e aonde Moisés serviu, se abriu uma porta e teve um destino para a vida de Moisés, e eu creio muito nisso. Eu falei sobre Obed-Edom, que é um cara que serviu a arca do Senhor, deixou a arca do Senhor estar na casa aonde ele estava. Falei sobre generosidade, que também... Silêncio que está aqui atrás, meu Deus do céu. Me dá falta alguma coisa no meu espírito, querido. Falei sobre generosidade, que eu creio, queridos, que a gente serve também com aquilo que nós temos. Gente, pelo amor de Deus, vou até mudar isso aqui, para você entender o que eu quero dizer.
qual foi a última vez que você olhou para o pastor Alexandre e falou assim: eu vou dar uma camiseta para o pastor Alexandre? Qual foi uma vez que você olhou assim e que você falou assim: Deus, esse tênis aqui, para quem que eu posso abençoar? Não, mas esse é novinho, querido. Quantas vezes isso já aconteceu? Nossa, esse boné eu amo. E Deus chegou e falou assim: ó, dá para fulano. Sabe, querido, a gente tem um avivamento que não vai precisar, eu creio, eu oro nisso, que nós não vamos precisar ficar pedindo, orando, nada. Deus vai tocar tanto teu coração, que você vai ver uma pessoa e vai falar assim: ó, eu tenho uma roupa, eu vou te dar. Para o outro fala assim: ó, não, eu tenho um relógio que não me serve mais, que eu não gosto, eu vou te dar. Ou tem outro, você vai falar assim: ó, essa é a camisa que eu mais amo, mas eu quero abençoar a tua vida, porque Deus falou para eu te dar. Querido, é nisso que a gente vê o amor, é nisso que a gente vê o coração entregue. Sabe, eu não estou falando simplesmente de você vir depositar algo aqui, eu estou falando do seu dia a dia, eu estou falando de você entender a tua generosidade no caminhar, na tua empresa, no teu trabalho, no teu amigo, no necessitado que está do teu lado. Eu estou falando de uma essência, de uma característica que a noiva tem que ter desses dias. E eu vou fazer algo que em 10 anos eu nunca fiz. Não tem nada a ver com dinheiro, para acalmar teu coração. Mas eu quero que você pense nos teus talentos. Eu quero que você pense naquilo que você gosta de fazer e naquilo que talvez você gostaria de ajudar ou de servir a igreja, o ministério. Só pense, querido, aquilo que você se encaixa, ou aquilo que você pode, aquilo que você tem condições, aquilo que você sente paz, ou mesmo que você não tenha, entendeu? Mas que você tem vontade, que é o sonho do teu coração. Eu quero orar. Abaixa sua cabeça. Pai, eu coloco toda a tua igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que nós estamos prontos para servir, Deus. Nós entendemos que é algo que o Senhor tem derramado sobre nós. Então, Pai, que isso seja uma verdade. Pai, não por persuasão humana. Pai, não por persuasão humana. Pai, em nome de Jesus. Pai, que seja algo do Teu Espírito. Porque se for por homem, Pai, logo vai acabar. Mas se for algo gerado do Senhor, isso vai trazer alegria, isso vai trazer plenitude, isso vai trazer preenchimento, isso vai trazer pertencimento. Então eu oro para que o Senhor toque em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senta um pouquinho. Jeff, põe essas cadeiras aqui para mim. Os meninos, por favor. E eu preciso de um bloquinho. Esparrama assim, ó. São 12 cadeiras. Querido, nunca fiz isso na minha vida. Mas eu gosto das coisas doidas de Deus e eu prefiro obedecer. Então presta atenção. Pastora Luciana, dá espaço. Não, dá espaço, gente, dá espaço. Pastora Luciana, senta ali para mim. Pastora Luciana, dá um papel. Mônica, pega na minha mesa, tem umas folhas que estão escritos ministérios. Pega para mim e traz, por favor. O Marco já foi. Pastora Luciana representa o louvor. Cadê a Naira? Senta lá do ladinho dela. Dá mais espaço. Dá para ela. Louvor, teatro. A Maria, cadê a Maria? Desce aqui, Maria. A dança. Cadê o Sérgio? Está aí? Vem cá, Sérgio. Maria terceira, dança. O Sérgio a quarta, vai ser a recepção. A pastora Ana não está aqui. Cadê a Silvia do Adelso? Está aí? Vem cá, Silvia. Você vai representar o Ministério Infantil. Assim não veio. Pastora Anice, vem cá, por favor. Silvia, lá do lado da Maria, por favor. Anice, intercessão. Cadê a Cleide? Está aí? Vem cá, Cleide. Cadê o Maranhãozinho? Está aí? Cadê o Maranhãozinho? Está aí? Vem cá, Maranhãozinho.
O Maranhãozinho vai representar os mãos à obra. Cadê o Fernandão? Tá aí? Vem cá, Fernandão. A mídia. Pastor Alexandre, vem cá. Você vai representar os GPS. Esqueci algum, hein, gente? A Grazi está aí? A Grazi está aí? A Elô, cadê Elô? Vem cá, Elô. Pode ficar você. O Marquinhos está aí ou não? Marquinhos da Aline? Acho que não, né? Deixa aqui do lado. Cadê a Leila? Vem cá, Leila. Por favor. Querido, todo mundo com a plaquinha assim, ó. Presta atenção. Isso aqui hoje são ministérios que nós temos na nossa igreja. E eu fiz questão de colocar esse ministério da Leila, porque eu quero profetizar isso, querido, mas com força. Não, tá certo, é isso mesmo. Não, é esse mesmo. Eu quero declarar isso, queridos, porque eu creio que tem muito ministério que vai surgir esse ano, cadeiras que vão surgir de vontade que Deus está colocando no seu coração e que não está aqui ainda. Tem coisas que estão acontecendo que você tem vontade, que se acha que é algo assim, nossa, não, é Deus querendo colocar alguma coisa no seu coração para que a gente possa deslanchar, porque são ferramentas, são ideias que Deus está soprando em você, porque você é importante. E aqui em nome de Jesus nós vamos para 15, para 20, para 30 cadeiras por causa do teu chamado. Às vezes, querido, você tem vontade de trabalhar com autismo. Nós vamos ter um ministério para atender autismo. Já pensou que bênção? Às vezes um ministério para atender gestante, grávida. Às vezes menino de rua. Às vezes, querido, sei lá. Por que eu coloquei a Leila no seu chamado e evangelismo? Tá aí o outro evangelismo, dá lá para ela. A Leila veio esses dias conversar comigo. Pastor, tem algo queimando no meu coração. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu falei assim, querida, vai que o filho é teu, abraça, levanta a equipe e ora, e que nós vamos para cima. Por quê? Porque nós precisamos disso, nós precisamos dessas pessoas que se sentem disponíveis, e eu já coloquei, incumbi ela, falei assim, ó, ora, levanta quem vai estar do teu lado, e como já testificou tantas coisas depois. Agora o que eu quero te dizer, e por que eles estão aqui? Escute bem, o louvor vai cantar, e nós precisamos ser rápidos. Se você se identifica ou tem vontade de ajudar em algum desses ministérios, ou um ministério diferente, se for um ministério diferente, você vai vir aqui com a Leila. Se for qualquer outro ministério, querido, você vai vir aqui na frente, você só vai dar o teu nome e o teu telefone, e você vai voltar para o seu lugar. Rápido. É nome e telefone e você vai voltar para o seu lugar. Pastor, significa que eu vou estar trabalhando? Não, significa nada disso. Mas, por quê? Porque tem todo um crivo. Por exemplo, louvor. Eu desejo cantar no louvor. Querido, nós vamos precisar saber se você sabe cantar. Não adianta você falar, eu quero participar do louvor, ter um sonho e ser desafinado. Então não é porque você deu um nome, entendeu? Que você já está escalado. Mas cada líder vai ter saber, nós vamos orar, porque queima dentro desse coração essa vontade. Talvez ele não esteja preparado agora, talvez ele não seja batizado, mas nós vamos estar orando, declarando, e talvez o mês que vem, daqui 2 meses, ou talvez amanhã, ele vai estar apto para estar trabalhando. Amém? Amém? Vocês entenderam? Fala. Pode mais de um, pode ser, vocês dão o teu nome e o teu telefone, e se você, querido, não sentir nada, se é alguma, não tem importância nenhuma, tá? GPS é o do Lê. O que é o GPS, que talvez seja o mais difícil? Pastor, eu tenho uma casa que eu gostaria de
em 2025 disponibilizar para que fosse um ponto de pregação. Vai ser? Não, querido, nós vamos estudar, vamos ver as condições, etc. Vamos conversar com você, vamos amadurecer isso, mas é só um primeiro passo, um romper daquilo que eu creio que Deus tem para nós. Amém? Entenderam? Então, enquanto o louvor canta, você sai do seu lugar, dá o seu nome e senta correndo. Entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
muita glória. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Querido, só mais uma coisa. Todo ano, em alguns ministérios, nós fazemos uma transição. E eu queria chamar o Fábio aqui, por favor. Fábio Assá. O Marquinhos não está aí, do Caverna. A Grazi também não está aí? Não, né? Não, Fábio, fica ali do lado do Sérgio, por favor, você e Assá. Quem mais, hein? Não, a Grazi não está, né, Elô? Sim. Então, queridos, por que eu estou fazendo isso? Na verdade, é em gratidão pela vida do Fábio e da Salete, que por muito tempo eles foram líderes do ministério de recepção, cuidando disso tudo. E agora em 2025, quem está assumindo vai ser o Sérgio no lugar deles. Então eu queria muito, diante da igreja, honrá-los e dizer que sou testemunho do esforço, do cuidado, do zelo que eles tiveram, do comprometimento, que sempre assim fizeram tudo com muita eficiência. Então eu louvo a Deus pela vida deles, amém? Da mesma forma, o Marco ficou em 2024 no Caverna, rede de homens. 2025 quem está assumindo é o Marquinho, que não está aqui. Queria que ele estivesse aqui, entendeu? Mas também quero agradecer ao Marco, que também da mesma forma fez com todo o zelo, com toda a competência. E quem assume o Caverna será o Marquinho. A Grazi, que está na escolinha dando aula, estava na secretaria, ela deixa. Quem assume agora 2025 é a Elô. Esqueci mais algum, hein? Das que trocam? Acho que não. Acho que são esses aí. Amém? Você pode dar um aplauso pela vida deles, queridos? Estenda a sua mão para cá. Pai, eu quero orar em gratidão a esses que cumpriram com tanto zelo. Agradecer pela vida deles, Pai, mas quero orar por cada cadeira, por cada ministério, por cada departamento que o Senhor colocou nessa casa. Pai, são líderes, representam, Pai, um chamado, representam, Pai, um serviço diante da Tua casa, diante dos céus. Então, Pai, que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa capacitá-los, que o Senhor possa ir na frente, que 2025 cada ministério rompa, que 2025 o Senhor seja com cada um, que todos eles cresçam, avancem, conquistem, fluam, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado em cada um deles. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Pode levantar, queridos. Guardem esse papelzinho que depois nós vamos fazer uma reunião, nós, tá bom? Dos líderes todos, ok? Cada um guarda depois. Deus só me deu até aqui, agora daqui para frente eu não sei. Aleluia. Já quero encerrar, queridos. Cadê o nosso pessoal da oração? Vem cá, por favor. Você que deseja receber uma oração por qualquer motivo, talvez você queira voltar para os caminhos do Senhor, talvez você queira entregar sua vida para Jesus. Eu não sei, querido, mas aqui tem pessoal apto a orar pela sua vida, pelo seu coração, pela sua casa. Final do culto, se você deseja, não vai embora não, vem, recebe essa oração. Quero agradecer a todos que nos visitam. Deus abençoe muito você, o seu coração, que você seja abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você viva entendendo que maior é aquele que serve. É isso, querido. Jesus disse, maior é aquele que serve. Que você tenha isso como essência, não como ministério, não como um título, eu sou do ministério, não, querido, que você tenha isso como essência no seu coração, porque eu sei que grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você, amém? Pai, muito obrigado pelo culto, obrigado, Pai, pelo entendimento,
que esse ensino, Pai, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, que a gente possa avançar, que o reino possa crescer e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Oro e abençoo cada casa, cada família, que eles tenham uma semana sobrenatural, abençoada, protegida, de paz, e que o Senhor acrescente tudo que cada um precise, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Uma ótima semana em nome de Jesus.